Nós vamos falar dos fariseus? Começar falando dos fariseus, né? Nós concluímos o segundo fariseu, espere um pouco. Falamos até o segundo fariseu? É o segundo. Hoje entraria o terceiro fariseu. Ótimo. Vamos lá. Gente, vamos iniciar então a nossa aula. O irmão Marcos estava me passando aqui. Hoje nós vamos continuar falando sobre os fariseus. Tá? E vamos para o terceiro tipo de fariseu. Então, só recapitulando. Vamos lá. Recapitulando. Antes que... Opa, abri o vídeo aqui. Antes de continuar, só alguém, por favor, me confirma como que está o áudio. Está tudo legal? Como que está chegando o áudio aí para vocês? Aqui tá tudo certo, cara. Tudo certo? Maravilha. Então tá bom, vamos lá. Recapitulando. Primeiro tipo de fariseu, o fariseu ombro. O segundo tipo, espere um pouco. E agora vamos para o terceiro tipo de fariseu. Tá? Era o fariseu cego. Os fariseus que ficaram conhecidos como fariseus cegos. Tá? Ou cego. Por quê? Olha que interessante. Eles se feriam a si mesmo contra a parede. Ou, o que era mais comum, eles estavam andando, quando uma mulher vinha em direção a eles, eles fechavam os olhos e aí se acidentavam, batiam com a cara na parede, literalmente. E começaram muitos a ficarem cegos de fato. E aí esse grupo de fariseus ficaram conhecidos como fariseu cego. Porque começaram a ficar cegos de tanto bater com a cara na parede. A mulher estava vindo, eles fechavam o olho para evitar ver a mulher, batiam com a cara na parede. Só Deus. Ó, vamos lá. Quarto tipo de fariseu. Quarto tipo de fariseu. Eram os fariseus que ficaram conhecidos como fariseu pilão. Por que esse grupo recebeu esse nome? Porque eles andavam pendendo a cabeça assim, ó. Quando viam uma mulher vindo em direção. O que começou a acontecer? O que eles faziam? Pendiam a cabeça assim, faziam esse movimento. Porque o que começou a acontecer, irmão Marcos? Eles começaram a ver que aqueles que fechavam os olhos estavam se acidentando e ficando cegos. Aí, ao invés de fechar os olhos para não bater com a cara no muro, na parede, eles começaram a fazer assim, ó, andavam assim quando viam uma mulher vindo em direção. Aí ficaram conhecidos como fariseu pilão, pelo tipo do movimento que faziam com a face, com a cabeça. Tá? Vamos lá. Quinto tipo de fariseu. Quinto tipo de fariseu. Se eu estiver falando rápido demais, me ajudem aí. Alguém me avisa. Bom, vamos lá. Quinto tipo de fariseu. Eram os fariseus eterno contador. Em outras palavras, eram os fariseus que gostavam de contar uma história. Eles andavam sempre contando as boas ações que faziam. Aí ficaram conhecidos como fariseu eterno contador. Essa água aqui tá boa, gente? Não? Pega um pouquinho pra cá, consegue? Por favor. Agora, gente, lembra que eu disse a vocês que no início esse grupo não era assim, conhecido como hipócritas, como aqueles que gostavam de ostentar as coisas e boas ações que faziam. Lembra que eu disse a vocês que, por exemplo, eles foram os grandes protetores da lei
guardavam e deram a vida para proteger a palavra de Deus. Então existiam também, agora nós vamos falar aqui, né, os fariseus, por exemplo, o sexto tipo, que era o fariseu temente a Deus. O fariseu temente a Deus. E olha só para vocês verem, esses fariseus conhecidos como tementes a Deus, eles eram comparados com Jó. De tão justos que eles eram comparados a Jó, pois eram verdadeiramente justos. Então, tem um fariseu aí, temente a Deus. Entre aspas, existiam os bons. Exatamente, o irmão Marcos disse aqui, né, que existiam os bons também. Obrigado. Ô louco, João, tá acabando a água? É que tá ligado. Não alcança. Se fosse pra pegar um chocolatinho, você alcançava, né? É. Você dava um jeito. Vamos lá. Sexto tipo é o temente a Deus. Sétimo tipo de fariseu era o fariseu amante de Deus. Esses aqui eram comparados com Abraão. Tamanha fé que eles demonstravam ter em Deus. Então, olha, vamos lá. Vou avançando aqui, tá? Acreditando que tá dando para vocês acompanharem, fazendo as anotações, como eu disse e repito. Se eu estiver falando rápido e alguém precisar voltar em algum ponto aqui, me avisem, por favor. Então, nós estamos falando aqui da maior seita e de maior influência no Novo Testamento. Os fariseus eram a maior seita e a que tinha mais influência no Novo Testamento. Eles eram, por natureza, separatistas, ou uma outra palavra que é mais moderna e se usa com mais frequência, puritanos. Né? Então pensem nos fariseus como os puritanos do judaísmo, que aos poucos foram se afastando daquela essência. Maravilha? Então, esses são os fariseus. Você fala puritanos do judaísmo, é que eles realmente defendiam a lei de Moisés, mas eles eram mais... A ideia. mais firmes? Mais... Isso. O irmão Marcos está perguntando aqui, gente, qual é a ideia de puritanos, né? A ideia, por exemplo, deixa eu só aproveitar que a pergunta é boa e contextualizar um pouco para vocês. Existe uma teologia hoje em dia chamada de teologia puritana. Tá? Quem é o grande expoente dessa teologia? Wesley. John Wesley. John Wesley é o grande propagador da teologia puritana. Então, qual é a essência do puritanismo? É viver uma vida consagrada, separada a Deus, de consagração, de jejum, de oração, de dedicação. Mais puro, exatamente. Então, hoje existe uma teologia puritana, que inclusive eu aconselho muito. Em alguns pontos é necessário cautela para você não entrar num extremismo religioso ou num legalismo religioso. Mas por via de regra é uma teologia boa. Eu ia indicar alguma coisa aqui puritana, mas
Preciso encontrar aqui. Bom, encontrando aqui, eu indico para vocês. Então vamos lá, gente. Ó, os fariseus significam separados. Tá? Por isso eu estou colocando a vocês essa essência do farisaísmo, tá? De separatistas, de puritanos. E a própria palavra fariseu significa isso, separados. Tá? Existiam nos dias de Jesus cerca de 6.000 fariseus. Eles surgem, como eu disse a vocês, no período interbíblico. Eles foram de fundamental importância porque, como eu disse, é essa a expressão que eu gosto de usar, deram a vida pelo Antigo Testamento. Depois que passou as perseguições e eles chegam no poder, aí tudo muda. E se tornam esses mascarados, né? O rótulo do farisaísmo, logo quando se fala de fariseu, se lembra de uma pessoa mascarada, duas caras, falsa, hipócrita e coisas do tipo, né? Esses sinônimos, adjetivos todos aí que nós conhecemos bem. Bom, Tiago, diga. Desculpa. Imagina. Os fariseus eles foram uma evolução dos sacerdotes? Não. Não Não tem necessariamente. nada a ver, cara. Não. Na época de Jesus ali, ainda existia os sacerdotes, todo aquele povo que tinha lá, na época de Moisés, ainda se tinha ali. Tinha. Aí faz uns 70 anos. Tinha sim. Lógico, com a dominação romana, Roma foi controlando tudo isso. Ao ponto de, por exemplo, J.D. Douglas, deixa eu pegar aqui. Roma que indicava o sumo sacerdote, não era? Roma passou a indicar, mas por exemplo, J.D. Douglas, ele vai dizer, deixa eu pegar aqui. Aqui, esse dicionário aqui, ó, J.D. Douglas, tá? Um bom dicionário, eu indico, ó. Ah, o Juninho tem, acho que você que indicou pra ele. Muito bom, muito bom. Ele vai dizer que Roma confiscou a roupa do sumo sacerdote. Então, quando o sumo sacerdote, no dia de Yom Kippur, por exemplo, né, no dia nacional da expiação, onde toda a nação sacrificava, ele ia entrar no Santo dos Santos ou no templo, tá? Ele precisava da autorização romana. Então Roma foi controlando tudo, né? Prova disso é que no ano 70 da era cristã, o general Tito invade Jerusalém e destrói o templo. Isto é, o templo estava em pleno funcionamento. Já é um templo novo, que Herodes mandou reconstruir para ganhar votos dos judeus, porém, era o templo. Já não se tinha a Arca da Aliança no Santo dos Santos, né? O que estava lá era uma pedra, mas era o templo, funcionando aí a todo vapor. Então, é aquela história que eu disse para vocês. Chegou no poder, mudou tudo. Mudou tudo. Virou a cabeça dos fariseus, a maioria deles, naturalmente, né? Então, os fariseus, gente, eles jejuavam mais do que muitos crentes. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Jejuar é uma coisa boa ou ruim? E aí? O que você acha? Fazer jejum é uma coisa boa ou ruim? Boa ou ruim? Boa. Boa. Né? Quem acha que jejum é coisa boa aí? E aí? Eu acho que é coisa boa. Coisa boa. Você jejuar
Coisa boa. E os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Olha aí. Mistério. Olha o mistério. Jejuavam 2 vezes por semana, na quinta e na segunda. Tem algum motivo por que ser essa data? Só o seu dia. Oi, Valdeci, não ouvi direito. E ainda tinha dia ainda pra jejuar, né? Exatamente, tinha dia. Fala, irmão Marcos. Existe algum motivo por que ser quinta e por que ser segunda? Sim, vamos lá, ó. Vamos para um texto bíblico. Lucas capítulo 18, versículo 12. Eu estou dizendo a vocês que eles jejuavam 2 vezes por semana, na segunda e na quinta. Lucas capítulo 18, versículo 12. Jejum 2 vezes na semana e 2 vezes 18. Olha aí. Não, além deles jejuarem 2 vezes por semana, eram dizimistas fiéis. Que pastor que não quer crente assim na igreja? Olha aí. E dou o dízimo de tudo que possuo. Dar dízimo, gente, é coisa boa ou ruim? Coisa boa. Boa, né? É bom. Tá, Aí. 2 vezes, mas existe algum motivo de ser quinta e segunda? O dia da semana não tem. Ah, beleza, 2 O vezes. que tem a ver é a quantidade. É que você falou assim, quinta e segunda. É. Eu achei que tivesse... Sim, ó, vamos lá. Vamos fazer uma conta rápida. Se eles jejuavam 2 vezes por semana, vamos lá. Se eles jejuavam 2 vezes por semana, vezes 4 semanas em média, quer ver? Vamos fazer a conta aqui. 100, 104 mais ou menos. Vezes por ano, né? Sim, porque o ano tem cerca de 52 semanas, né? Isso, olha aí. Eu ia falar mais ou menos umas 98 vezes. Olha, muito bom. Olha aí, mais de 100 vezes eles jejuavam por ano. E davam o dízimo de tudo. Agora, jejum é coisa boa. E dízimo também. Também. Depende da motivação com a qual a pessoa faz. Se a pessoa faz jejum com a motivação errada, ela simplesmente vai estar fazendo um sacrifício, se abstendo de alimento. Se a motivação estiver errada, de nada adianta. O dízimo, a mesma coisa. Tá? Então, eles jejuavam 2 vezes por semana. Aí vem uma outra pergunta. Deus pediu isso? Deus mandou fazer isso? Ó, o João está falando que não. Vamos ler um texto bíblico. Vamos ler um texto bíblico e ver quantas vezes Deus mandou jejuar por ano. Zacarias capítulo 8, versículo 18. Zacarias capítulo 8, versículo 18. Vem aqui, papai. Pega o puff ali, pra você ver aqui. Quem lê pra gente? Zacarias capítulo 8, versículo 19. Quem achou? Lê pra gente. 8, 19. pode falar? Achou? Pode ler. 1,19? É 8:19. Capítulo 8, versículo 19. O irmão Marcos achou aqui. Lê aí, por favor. Tá bom. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, e o jejum do 5º, e o jejum do 7º, e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá, gozo e alegria, e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Olha aí.
Então quantas vezes Deus mandou jejuar? Quantas? 4. 4 vezes. 4 vezes no ano. Eles jejuavam 2 vezes por semana. Não, Tiago, mas eles estavam sendo proativos. Ok, muito bom. Mas deveriam fazer com a motivação correta. Agora, os fariseus jejuavam para mostrar para as outras pessoas que estavam fazendo. Ou para ostentarem uma imagem de espirituais. E isso era algo muito presente. Inclusive, hoje, no meio evangélico, muita gente vê a pessoa que jejua como alguém espiritual. E o que não jejua como alguém carnal. Vamos só ir aqui entendendo o texto. Vamos lá, lê de novo pra gente. E quem puder acompanhar aí, acompanha, por favor. Vamos lá, ó. 8:19 mesmo? Isso, 8:19. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês. Ó, calma aí, vamos lá. Qual é o 4º mês nosso? Abril. Sim ou não? Sim. E aqui a Bíblia não está falando de abril. Só para vocês entenderem aqui, aproveitando que nós estamos lendo o texto. É o 4º mês judaico. Ok? Qual é o 5º mês nosso? Maio. Mas o texto não está falando de maio. Então qual seria o mês? Vamos ver? Vamos comparando? Vamos? Lê de novo aí então. Ó, o primeiro é o 4º mês, certo? Certo. Ó, por exemplo, se nós fôssemos comparar com o nosso mês, olha como que seria. Olha como que seria. O 4º mês do calendário judaico é o mês de Tamuz, que equivale ao nosso, pegando aí um pouco de junho e julho. Então, o 4º mês judaico pega os nossos meses de junho e julho. Então, pega o 6º e o 7º mês nosso. Só para vocês compararem. Eu vou fazer o seguinte. Só porque vocês são os melhores de quinta-feira. Só por isso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar aqui, ó, no grupo. Mandar aqui no grupo, ó. O calendário que compara. Olha aí. O 5º mês seria agosto, então? Ah, você vai mandar aqui. Mandei. Olha aí. Vamos lá. No WhatsApp? Mandei lá no nosso grupo. O 5º mês. O 5º mês deles pega um pouco de julho e o mês de agosto nosso. O 7º mês pega setembro e outubro nosso. E o 10º e último pega dezembro e janeiro. Deu para entender? Mandei aí para vocês, ó. Calendáriozinho aí é bom, ajuda bastante, principalmente. Tamuz é o 4º e AB. É Ab. AB. Isso, Ab. É o 5º. E o 7º, olha aí. Tisri. É. E o 10º pega dezembro e janeiro. Tebet. Isso? Isso. É Terret. Como? O B, às vezes, tem som de H. Terret. É. Vamos lá. Maravilha? Então guardem aí esse calendário aí, ajuda bastante. Vamos lá. Os fariseus... Agora, vamos para uma questão importante. Qual era a esperança messiânica do farisaísmo? Por que eu estou colocando isso?
Prestem atenção, por favor. Todos os grupos religiosos, eles tinham uma esperança messiânica. Todos. Tá? Todos os grupos religiosos, eles esperavam um Messias. Como o farisaísmo não era diferente. Então isso aqui é importante. Os fariseus esperavam um Messias mediador entre eles, isto é, Israel e Roma. Ou seja, para o farisaísmo, o Messias iria ser uma ponte para unir Israel e Roma num governo. Já os saduceus, que eram outro grupo religioso, tá? Eles esperavam um Messias sacerdotal, aquele Messias vindo de Arão, ou seja, um Messias vindo da linhagem araônica. Porque para eles, os saduceus, um Messias só seria perfeito se viesse da linhagem do sacerdócio perfeito. O sacerdócio perfeito era o sacerdócio araônico. Lá de Êxodo, lá atrás. Uhum. Arão. Lá de Arão. Um outro grupo religioso são os zelotes. Zelotes. Os zelotes. Né? Os zelotes já esperavam um Messias guerreiro. Os zelotes eram o grupo religioso da guerra, da luta armada. Tá? Os zelotes foram a última linha de defesa contra a invasão no ano 70 pelo general Tito. Para vocês terem noção, Roma foi invadindo e avançando dentro da cidade, os zelotes lutando e recuando, eles se refugiaram dentro do templo. O general Tito negociando com eles, pedindo para saírem, para eles se renderem. Eles conseguem escapar e correm para as montanhas, se refugiam na fortaleza de Massada, a fortaleza de Herodes. Depois de 3 anos, Roma consegue invadir a fortaleza. E quando invadem, os zelotes estavam todos mortos, eles se mataram. Preferiram um matar o outro do que se render a Roma. Gente, está acabando aqui, ó, último minutinho no Zoom. Vou pedir para vocês retornarem aí, tá bom? Aguardem o link lá no grupo, que eu vou mandar lá no grupo o link, tá bom? Finalizando aqui. Refugiaram nessa fortaleza de Herodes, mas como que era o outro nome que você falou? Qual? Você falou 2 nomes antes de Herodes. A fortaleza de Massada? Massada? É, a fortaleza de Herodes. Os caras eram bicho ruim, então? Não, muito. Pedro era zelote, né? Pedrão era zelote. Quando fala zelote, fez parte do exército ou tem nada a ver? Sim, do grupo religioso, é. Era um grupo religioso, não um tipo de soldado, como se fosse pretoriano. Eles eram. Ah, tá. Eles eram. Por que Pedro, mesmo depois de seguindo Jesus, andava com a espada? Pedro era zelote. E sempre também, pelo que eu estou vendo aqui, com relação à diferença do calendário, sempre pega, vamos exagerando aqui, uns 15 dias de um, nossa, uns 15 dias do outro. A maioria. Muito bem, vamos retornando aí, aguardando o pessoal acessar, ativarem o áudio. Enquanto isso, alguém confirme, por favor, como que está o áudio aí para vocês. Tá bom, hein, Luciano? Maravilha, obrigado. Vamos lá, o Daniel chegou aí, o Valdeci, o pessoal está chegando. Qual foi o rei que Tiro? Oi?
Tito que perseguia eles. General Tito. Tito. Maravilha. Todo mundo já retornou, acredito. Vamos lá. Então esses eram os zelotes. Né? Acredita-se, gente, que Pedro era zelote. Tá? Que Pedro era zelote. Diz que Pedrão, mesmo depois de seguir Jesus e andando com ele, continuou com a espada na cintura. Quando o Malco foi para prender Jesus, Pedro tirou a espada, cortou ele do soldado. Por quê? Zelotes. Zelotes, eles foram o grupo que dominou a arte da luta com aquela... Só um segundinho que eu acho que tem um áudio aberto. Deixa eu ver. Tem algum áudio aberto, gente? Isso. Pronto, consegui aqui. Foram quem dominaram a arte da luta com aquela faca numa espécie de meia-lua, tipo uma mini foice. Eles lutavam com essa faca. Tá? E depois, então eles esperavam um Messias, só reforçando aqui, guerreiro, tá? Nos moldes de Davi, sanguinário mesmo. Vamos lá. Depois nós temos os herodianos, que também eram um outro grupo religioso. Eu tô me lembrando aqui, voltando nos zelotes. Tem um livro que eu indico muito, infelizmente, eu não costumo fazer isso, mas fiz, né? E não costumo fazer, um dos motivos é esse. Eu emprestei e o livro não voltou mais. Eu não tenho nem para mostrar aqui para vocês. Mas eu lembro que eu comprei na época na Saraiva, tá? Um livro chamado Zelotes. Inclusive essa história que eu contei para vocês aqui, deles conseguirem se refugiar na fortaleza de Massada, é desse livro, tá bom? Um livro todo aí apenas sobre os zelotes. Vale muito a pena mesmo ler e ter esse livro. Voltando aqui agora, os herodianos. Os herodianos eram o grupo religioso que esperavam eleger Herodes como o grande Messias de Israel. Então o que Herodes faz, gente? Ele queria ser o Messias. Só que para ser o Messias precisava, um dos critérios lá era ter o apoio dos judeus. Sem o apoio do judaísmo, vai ser eleito como Messias de que jeito? De jeito algum. Aí o que Herodes faz? Cria um grupo religioso dele para eleger ele como Messias. Tá? Por isso que quando os três sheiks, ou os três reis magos, né, como chamam os três reis, os três sheiks, vieram a Herodes e perguntaram sobre o Messias, Herodes se apavora. Herodes fica apavorado. Por que Herodes fica apavorado? Porque o partido dele, ou seja, os herodianos, já tinha enviado um processo para o Senado, para eleger na canetada, na marra, na calada da noite, Herodes como Messias. Aí Herodes se apavora. Tá? Agora, vamos para a Bíblia. Vamos lá. Primeiro, antes de trazer um texto bíblico aqui à tona. Tá? Primeiro, Herodes, ele era romano por necessidade. Quem quiser anotar isso aí, anota, porque, deixa eu só colocar uma coisa que talvez eu não falei no início. Tudo isso que eu passei sobre os fariseus, tudo isso que eu estou passando sobre os saduceus, né, que era aí o grupo rival do farisaísmo, os zelotes, agora os herodianos, vocês podem usar quando estiverem pregando em algum texto que fale, por exemplo, sobre Herodes. Você vai pregar sobre um texto que fala sobre os fariseus, olha quanta informação você tem sobre os fariseus e sobre o farisaísmo. Então isso aqui que eu estou passando para vocês
é um conteúdo para enriquecer a mensagem de vocês. Tá? Então, prestem atenção. Herodes, ele era romano por necessidade. Judeu por conveniência. Por isso que ele manda reconstruir o templo, por conveniência, para ganhar votos dos judeus e ser eleito. Ele era grego pela cultura, porque os gregos eram um movimento cultural da época. Agora, e por nascimento? Quem era Herodes? Idumeu por nascimento. Idumeu. Idumeu. Isso. Idumeu por nascimento. Por isso que ele cria um grupo religioso dele para tentar se eleger como Messias na marra, na canetada. Aí ele seria o rei, no caso? Seria o Messias, o esperado de Israel, o ungido. Então, ele ia ser como rei dos judeus ali? Sim. Sim. Só responderia para Roma. Não tem nada. Daí arrumaria ali briga com Roma, né? Entendeu? Arrumaria briga com Roma. Vamos para o texto bíblico. Quem lê Deuteronômio capítulo 17, versículo 15. Livro de Deuteronômio capítulo 17, versículo 15. Quem lê? Pega uma letra. Deuteronômio. Põe o banquinho lá. Deuteronômio. Pode ler, por favor. Estava conversando com o meu assistente aqui. Pegar água. Deuteronômio 17, 15. Porás certamente sobre ti como rei aqueles que escolher o Senhor, teu Deus, dentre teus irmãos, porá rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Olha aí. Não colocarás sobre ti rei que não seja um dentre os teus. O que diz o texto aí? Dentre os teus irmãos. Ou seja, Herodes jamais poderia ser o Messias de Israel. Por isso que os judeus aderem à força. Por quê? César manda 10.000 soldados para dar posse para Herodes. Aí os judeus aderem à força. O César, imperador César, manda 10.000 soldados. Gente, é muito soldado. Muito soldado. Para dar posse para Herodes. Aí os judeus aceitam a força. Tá? Então, Herodes era romano por necessidade, judeu por conveniência, grego pela cultura, mas idumeu por nascimento. Tá? Lê o texto de novo, eu só vou aproveitar aqui e colocar algo para vocês. Lê o texto de novo, irmão Valdeci, por favor. Valeu, João. Muito obrigado. Deuteronômio 17, 15, né? Porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus, dentre teus irmãos, porá rei sobre ti, não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Isso, olha só. Tá tudo certo aqui. Olha só. Esse texto é importante, inclusive, para entender um assunto escatológico. Vamos para a escatologia aqui rapidinho, a gente já volta para os evangelhos e atos. Vamos lá. Esse texto é fundamental para entendermos um assunto escatológico. Qual? Sobre o anticristo. Sobre o anticristo. Nós temos certeza
que o anticristo será judeu. Não necessariamente alguém que more lá, em Israel, na Palestina, em Jerusalém, mas terá sangue judeu. Por quê? Porque se ele não provar que é judeu, os judeus não vão aceitar, por causa de Deuteronômio 17:15. Que não porá sobre ti rei que não seja um dentre os teus irmãos. Quem entendeu? Deu para entender, sim ou não? Sim. Ó, vamos avançando aqui agora. Outro grupo religioso, os essênios. A esperança messiânica dos essênios, aí os essênios já eram, como que eu posso dizer? Os essênios já eram mais espertos, né? Os essênios esperavam 2 messias. Os essênios esperavam um messias político vindo de Davi e um outro sacerdotal vindo de Arão. Qual era a característica principal dos essênios? Eles só andavam de branco. Eles andavam com uma roupa toda branca. Possivelmente, João Batista era essênio, porque os essênios viviam como nômades. Se separaram para andar em santidade diante de Deus. E eles viviam em pequenos grupos, como nômades ou seminômades. Acredita-se, muitos estudiosos acreditam que João Batista era essênio. Vamos lá. E aí tem um outro grupo religioso, na época de Jesus, também muito conhecido, os samaritanos. Os samaritanos esperavam um Messias chamado Terreb, que viveria aí entre o ano 110, 120 e implantaria um reino aqui na terra. Tá? Essa ideia dos samaritanos, gente, parece bobeira, loucura, mas era muito forte na época. Tanto que a mãe de 2 discípulos de Jesus chegou para ele e disse assim: olha, no teu reino permita que um filho meu sente de um lado e o outro do outro. Por quê? Por causa da ideia de um reino terreno. Era essa a ideia dos samaritanos. A implantação de um reino terreno, exatamente. Queria tomar o poder de Roma e assumir o controle. Tá? Vamos lá. Vamos ler um texto? Vamos ler um texto aqui, que daí eu vou comentar algo com vocês. Vamos ler um texto. Quem lê pra gente Lucas capítulo 10, do versículo 30 até o 36 só. Quem lê pra gente? Lucas capítulo 10. Pode ler? Pode, por favor. Do 30 ao 36? Isso. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espaçando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho o servo sacerdote, e, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas o samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros, e
mais gastardes, eu te pagareis, quando voltar. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Olha aí. A passagem é conhecida de todos nós, do bom samaritano, tá? Que começa, lê só o versículo 30 pra gente. Poderia ter lido, mas eu fiz questão de ler todo o texto. Lê só o 30 agora. É o 30 lá no comecinho, né? Isso. Porquanto, assim como Jonas fez mesmo? Não. Capítulo 10, versículo 30. Responder. Peraí, pulou uma folha que funciona do série 10, 30. E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Isso. Os quais os despojaram e espancando-os retiraram, deixando o meio morto. Isso, olha só. O texto traz a informação de que existiam ladrões e salteadores. Sim ou não, gente? Sim. Ok. Agora vamos lá. Ó, informação aqui top para vocês. For pregar um dia sobre o bom samaritano ou citar, olha o que eu vou colocar aqui para vocês. O que resultou, né, no aumento de ladrões e salteadores? Quando Herodes, olha só, quando Herodes foi reconstruir o templo, ele contratou mais de 18 mil trabalhadores. Porém, na medida que a obra ia avançando e o templo ia sendo concluído, as demissões em massa eram inevitáveis. E aí, com essa demissão em massa, muitos desempregados começaram a roubar. No meio do caminho, ficavam escondidos na estrada, né, e começavam a roubar as pessoas. Deu para entender, sim ou não? Tem alguém aí? Pastor, Sim, pastor, eu uma estou entendendo. coisinha aqui. Diga. Quando você fala que Herodes foi construir o templo, Jesus usou essa construção aí, mas foi já no tempo em que Jesus andava com os discípulos, ou foi antes ele usou isso daí como uma palavra? Isso, Entendeu olha a só. pergunta também? A pergunta do irmão Marcos é a seguinte: se o templo que Herodes mandou reconstruir foi da época de Jesus? A resposta é que sim, tá? Foi na época de Jesus esse templo. Lembram vocês? Ó, vamos lá, vamos pegar aqui um texto. Ó que interessante. Vamos pegar um texto aqui. Vamos lá. João capítulo 8. Vamos lá. João capítulo 8. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. João capítulo 8. Abram aí. João capítulo 8. Deixa eu achar aqui também. Amém. Eu estou perguntando, porque é o seguinte, não foi um templo que foi destruído depois de 70 anos. Isso, é esse aí, da época de Jesus. Quer ver? Me corrige, que eu agora fiquei em dúvida. Uma coisa. Sobre o primeiro livro? Ó, João capítulo 8 fala sobre a mulher adúltera.
E, ó, versículo 2: e pela manhã cedo voltou para o templo. Ok? Quem está acompanhando aí? Quem está acompanhando aí? Eu estou com o capítulo aberto. Ó. A mulher. Isso, João capítulo 8, versículo 2: e pela manhã cedo voltou ao templo. Tá? E todo o povo vinha ter com ele, assentando, ensinava. E os escribas e fariseus fizeram o quê? O que os escribas e fariseus fizeram? Trouxeram uma mulher. Era a mulher adulta em ato de adultério. E que foi apanhada no próprio ato de adultério. E aí eles vão falar que a lei de Moisés mandava fazer o quê? Matar. Como? Apedrejar. Apedrejada. Aí Jesus, ele se inclina e faz o que, gente? Escreve. Ele começa a escrever na areia, professor. Começa a escrever na areia. E diz o que? Quem não tem, ou seja, os religiosos, escribas e fariseus, estavam com pedras nas mãos. Nas mãos. Nas mãos. Vamos voltar para o versículo 2. E pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, assentando, ensinava. Ou seja, onde Jesus estava quando os escribas e fariseus levaram aquela mulher? Ele estava na beira da praia, é isso? Não, Não, ele tá... não. Ó, eu sei que o Valdeci disse é o que alguns encenam e criam essa imagem. Jesus não estava na beira de praia alguma. Jesus estava no pátio do templo, ensinando. Tá no texto. Tá no texto. Só que as pessoas pegam essa parte que diz que ele se inclinava e escrevia na areia e imagina, sem ler o... Meu Deus, gente, tá no texto. Tudo errado, né, pastor? Exatamente. Aí conjectura que Jesus está na praia. Ele está no pátio do templo, o chamado pátio dos gentios. Então por que diz que tinha areia? Ora, porque Herodes estava reconstruindo o templo e tinha material de construção lá. Inclusive, pega aí o mistério, não tinha apenas a areia onde Jesus abaixou para escrever, tinham pedras. As pedras que eles pegaram para tacar na mulher estavam no templo. Aí eu tenho que dizer para vocês que eu aprendo que muitas pedras que atiram em nós não são pedras que vêm do mundo, são pedras que são de dentro da igreja. Ah, eu vim crente hoje, meu Deus do céu. Ah, é isso que a minha dúvida. Qual o tempo que era o tempo do Monte das Oliveiras? Muitas pedras que querem atirar em nós são de dentro do templo, não é lá de fora não. Dentro do templo pegaram as pedras, dentro do templo. Só que aí eu preciso louvar a Deus, que quando você estuda a Bíblia, você percebe que na Bíblia tem muito mais pão do que pedra. Eita glória! É. O problema é que tem gente que prefere usar as pedras do que oferecer pão. Meu Deus do céu. Nenhum glória a Deus aqui. E esse mesmo tempo que ele reconstruiu foi o mesmo que Jesus profetizou que ia ser Isso. 70 anos depois. Isso mesmo. Certo? Certinho. Então vamos lá. Vamos avançando aí, ó. Para entender. Então o bom... vamos voltar lá para o bom samaritano. Lucas capítulo 10. Vamos lá. Lê aí o versículo 31. Quem que estava lendo? Lê aí pra gente. Versículo 31, João. Lê aí para nós. Aí, é o 3 em 1. 10, 31. É. Quem continua lendo aí pra gente, por favor? É Lucas 10, 3 e 1, é isso? Não. É Lucas 10, versículo 31. É que você leu o 30, agora lê o 31 pra gente. Ok.
Quem descia? Quem descia? Sacerdote. Que estava vindo da onde? Do templo de Jerusalém. Ok? E aí, o que ele faz? Vai, continua lendo. O sacerdote ajuda? O sacerdote ajuda? Não. Lê aí, ó. Passou de largo. E vendo-o passou de largo. Ó. Mas um samaritano. Isso, tá bom até aí. Calma aí. Ó, tá bom até aí. Eu não sei se você... Quem já ouviu alguém pregando e descendo a lenha no sacerdote? Por ele não ter ajudado. Quem já ouviu? Eu já ouvi. Quem já ouviu aqui? Descer na lei, que o sacerdote e o levita, né? O sacerdote e o levita, que na verdade é a mesma coisa, tá? Porque você tem o sacerdote e levita, que eram os trabalhadores do templo. É a mesma coisa, mas tudo bem. Poxa, só eu que vi pregação de gente descendo a lenha no sacerdote aí. As pessoas usam muito essa parábola para falar sobre amor ao próximo, né? Sim, também. E que o sacerdote que deveria ter ajudado não ajudou. E que o levita da casa de Deus que deveria ter ajudado e não ajudou. Tá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por que o sacerdote e o levita, que como eu disse, eram a mesma coisa, né? Sacerdote e levitas, não ajudou? Thiago, Diga. eu já vi uma vez também, eu já dei essa lição de escola dominical e até nos estudos que eu fiz também, até voltando, né, na lei do Antigo Testamento, que eles não poderiam encostar no cadáver, né? Sim, Levíticos capítulo 14. Ele poderia estar morto, né? E daí como é que eles iam depois fazer o trabalho deles no tempo, né? Exatamente isso, tá vendo? Olha aí o que a irmã Gabi disse, é exatamente isso. Então foi por isso que o sacerdote não se aproximou para ajudar. E outra, provavelmente ele já estava 1 mês fora de casa, aproximadamente. Vamos colocar 1 mês, aproximadamente. Se ele se aproxima e ali é alguém impuro, né, um cadáver, ele teria que voltar novamente para Jerusalém, fazer todo o processo de purificação que um dia a gente comenta aqui, tá? E novamente ficaria 1 mês fora de casa. O sacerdote já estava pelo menos 1 mês fora, indo para casa, indo embora para casa. Se ele se aproxima ali e é uma situação impura, ou um cadáver, né, como a gente está colocando aqui, ele ficaria mais 1 mês fora de casa. Então a gente precisa também entender o texto. Lógico, se a pessoa quer falar sobre amor ao próximo e coisas do tipo, poxa, tem 1000 outros textos para usar. Quer usar esse texto? Pode usar, só não força o texto, porque a parte literal do texto quer dizer isso. Quer dizer isso. Tá? Ele ficou em purificação no templo, verdade? Sim, ele já estava pelo menos ali 1 mês em Jerusalém, no templo, longe de casa. Eu ia passar para vocês aqui, mas outra hora eu passo. Sobre as colunas do templo e o véu que se rasgou de alto a baixo. Mas outro dia a gente passa. Bom, vamos falar um pouco aí do templo, já que também é uma questão forte nos evangelhos. Tá? O templo de Herodes. Vamos ler um texto. Vamos lá. João capítulo 2, versículo 20. João capítulo 2, versículo 20. Vai lá no quarto dele. Pode ler.
Pode, por favor. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Olha aí, esse templo, gente, do Novo Testamento, tá? Ele durou desde o início da sua construção. Quase caiu. Quase derrubei o celular aqui. Vamos lá. Esse templo durou desde o início da sua construção 52 anos, sendo destruído aí no ano 70. Quando o texto fala de 46 anos, é porque inaugurou, liberou, mas ficou aquelas coisinhas finais para fazer, né? O restante da obra, acabamento, uma coisinha ou outra. O total durou em média 52 anos. Como que eu posso dar um exemplo aqui? É igual a igreja. É igual a igreja. Você já viu igreja que inaugura 100% pronta? Só... É igual a Basílica de Aparecida. Isso mesmo. Então, com 46 anos, inaugurou, as pessoas podiam entrar, acontecia todo o culto, o cerimonial, mas ficou umas coisinhas, tá? O total foi 52 anos. Vamos ler um outro texto. Vamos ler um outro texto que eu tinha esquecido. Quem consegue voltar lá em João capítulo 8? João capítulo 8. Quem consegue voltar aí em João capítulo 8? Versículo 8. João capítulo 8, versículo 8. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Olha aí. O que Jesus escreveu aí, gente? Só Deus. O que Jesus escreveu aí? Não, estou aberto a sugestões. Quem tem alguma ideia? Sugestão. Acho que ele escreveu bando de hipócritas. Vamos lá. Nada, não sei. Não sabe de nada, inocente. Olha aí. O que Jesus pode ter escrito ali, gente? Provavelmente, Jeremias capítulo 17, versículo 13. Tá? Provavelmente, Jeremias capítulo 17, versículo 13. Quem achou, lê pra gente. Lembrando que foi nesse templo, no pátio desse templo, que os gentios, os fariseus e saduceus pegaram aquela mulher, tá? A mulher adúltera, para ser apedrejada. Pode ler, pastor, Jeremias 17, 13? Sim. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim terão escrito sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Olha aí. Na de quem, ao invés de terra, está escrito areia. A NVI provavelmente está areia. Quem lê aí numa outra versão? Quem me ajuda aí? Eu tô caindo aí, tá bom. Pó. A NTHL. Quem lê numa outra versão aí? A linguagem de hoje fala areia e outras mais, tá? Eu tenho online eu tenho aqui, ó Senhor Deus, tu és a esperança do povo de Israel. Todos os que te abandonam serão humilhados,
desaparecerão como nomes escritos na areia, porque abandonaram a ti, ó Senhor, a fonte de água fresca. Deixa eu só dizer isso para vocês. Deixa eu só falar isso. Quando Jesus, no capítulo 8, versículo 8 de João, abaixou para escrever, os religiosos, escribas e fariseus, os doutores da lei, levaram uma mulher pega no ato de adultério, segundo eles, para ser apedrejada. Aí sabe o que Jesus começa fazendo? Baixa e escreve, provavelmente na areia, Jeremias 17:13. Então o que Jesus escreve não era para a mulher, é para aqueles que levaram a mulher. Pastor, já ouvi uma pregação que eles, quando utiliza-se o termo da mulher pega em adultério, o fato de não levarem o homem nu, Sim. que provavelmente ela estaria falando mal do governo. Faz sentido? Nunca ouvi isso. Nunca ouvi isso. Nunca ouvi isso. Então, olha outra questão aqui interessante. As pedras que aquelas pessoas pegaram na onde? Que eu disse para vocês? No pátio. Lá da própria construção, reconstrução do templo. No entulho do templo. Então, tem pessoa que não traz a pedra de casa. Ela acha a pedra dentro da igreja para matar o próprio irmão. Olha aí. Só Jesus. Só Jesus. A pessoa começa a se destacar, eles encontram alguma pedra dentro do templo. Ah, a pregação não foi tão boa hoje não. Ah, olha como errou aquela palavra, aquele versículo. Aí começam a achar pedra dentro do templo. Tá? Vamos lá. Ó, esse templo, ele tinha 13 caixas para o povo colocar as esmolas, as ofertas que eram levadas ali. Então, o judeu, quando ia no templo, ele tinha essas caixas espalhadas, que era uma espécie de gasofilaço, onde eles depositavam ali a sua esmola. Tá. Ó, entrou no último minutinho de novo, vou finalizar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar, concluir esse assunto, tá bom? Mas 3, 4 minutinhos eu concluo, volta aí comigo, por favor. Vou finalizar aqui e vou mandar o link lá no grupo. O que a moça, a Viviana falou a respeito do sacerdote não ajudar o samaritano, eu estava vendo. Porque em Levíticos 14, a lei sacerdotal diz que se o sacerdote tiver contato com algo impuro, ele se torna impuro e tem que voltar para fazer todo o processo de purificação, que duraria aí mais ou menos, no mínimo aí mais um mês. Levítico 14? É. Deixa eu pegar o link aqui. Pronto, o pessoal chegou aí, vamos lá. Vamos retornando aqui. Ó, eu estou dizendo a vocês que no pátio do templo, que era um ambiente de circulação comum, tá? Onde as pessoas podiam circular normalmente. Existiam 13 caixas onde os judeus depositavam a sua esmola.
Só que tem o seguinte, um pequeno detalhe. Pequeno detalhe. Vamos ser sinceros aqui, gente, entre nós aqui, tá? Entre nós aqui. Alguém no semáforo, ou sei lá, pensando aqui, semáforo. Bate lá no vidro do carro, chega perto, diz assim, dá uma esmola aí. Você tem no carro, ali, no carro, você tem uma nota de 2, uma nota de 5, uma nota de 10, uma nota de 20, uma nota de 50, uma nota de 100 e uma nota de 200. Qual nota você vai dar para o mendigo, quem está pedindo ali? Qual? A menor. A de 2. Judeu não é assim. Judeu vai dar a maior. E se não der tudo? Quando ele vai lá no templo e coloca a esmola, ele vai dar a maior. Por quê? Porque os judeus acreditam que quando ele dá esmola para um necessitado, ele está juntando pedras na sua coroa e será recompensado na eternidade. Aí judeu não dá pouca coisa não. Tá? Essas esmolas eram para os mendigos. Eu não estou falando de oferta não, gente. Essas caixas eram para depositar esmola. Por quê? Porque Roma cadastrou os mendigos. E os mendigos que conseguiram ser cadastrados pelo Sinédrio pediam esmola dentro do templo. Esses mendigos usavam uma capa branca com a águia romana nas costas, a insígnia de Roma. Então o judeu não entregava na mão do mendigo, entregava na caixa. No final do dia, o levita, sacerdote, contava todo o dinheiro, repartia em partes iguais para os mendigos cadastrados pelo Sinédrio, e 20% ficava para o sumo sacerdote, de tudo que arrecadava. É por isso que o sumo sacerdote eram pessoas riquíssimas. Riquíssimas. 20% era para eles? 20%. Beleza? Deu para pegar, gente? Sim ou não? Deu para entender? Sim. Então, tem muita coisa sobre o templo, tá? Que nós poderíamos falar aqui. Mas na semana que vem eu vou falar um pouco também sobre as sinagogas. Eu vou falar um pouco sobre as sinagogas com vocês, tá bom? Que também é algo muito importante no Novo Testamento, tá bom? Vou falar com vocês sobre as sinagogas. A última coisa que eu quero falar hoje sobre o templo, tá? É sobre os templos que existiram. Quantos templos existiram? Vamos lá. O primeiro foi o tabernáculo. O primeiro templo foi o tabernáculo. Qual a característica do tabernáculo? Era um templo móvel, que se movia. Era um templo itinerante. Que Deus disse, quando a nuvem... Tá. Tá bom, obrigado. O João tá me ajudando aqui. Quando Deus disse assim, quando a nuvem, a Shekinah, ela se deslocar, deve desmontar tudo e seguir a nuvem da glória. Tá? Então, o tabernáculo durou 400 anos. O segundo templo foi o templo de Salomão. Também durou 400 anos. O terceiro
foi o de Zorobabel, lá na época de Ageu, o profeta menor Ageu. Esse de Zorobabel durou um pouco mais. Durou 520 anos. Durou 520 anos. E o templo de Herodes? E o templo de Herodes, que nós já falamos dele. Deu 70 anos. O de Herodes? Não, durou mais. Durou Mas só. não foi esse tempo que depois de 70 anos destruiu? Quando Jesus Sim, foi mas metido? só para construir ele demorou 52 anos. Durou mais de 70 anos. É porque Herodes começou a construir antes de Cristo. Para ganhar votos dos judeus. Então tinha mais. 120 anos. Não, menos de 100 anos. Aí mais ou menos uns 90 anos. Tá bom? Então, ó, 4 templos. Tabernáculo de Moisés, 400 anos. O templo de Salomão, 400 anos. O templo de Zorobabel, lá na época do profeta Ageu, profeta menor Ageu, 520 anos. Maravilha? Então, semana que vem nós vamos falar sobre as sinagogas, que também, como eu disse e repito, é importante, tá? Depois nós vamos falar do Sinédrio. E aí vamos avançando aí. Maravilha? Diga. Rapidinho, essa é a terceira aula desse livro, né? Isso. Semana passada. Eu não pude estar, mas está gravada lá também. Né? Tá lá no nosso grupo VIP do Facebook. Tá ótimo, então. Obrigado. Gente, Deus abençoe o irmão Henrique, Deus abençoe a irmã Thaís, Daniel, Clefson, Gustavo tá aí com a gente, firme e forte. Tá aí o Valdeci, a irmã Gabi, Deus abençoe quem tá aqui no Facebook também, não consigo ver agora. Deus abençoe também. Gente, um abraço, até semana que vem. Bom, deixa eu ver aqui, semana que vem não vai ter feriado não, né? Quinta-feira? Terça. Terça, tá. Segunda e terça. Maravilha. Então tá bom. Deus abençoe. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Finalizando aqui. Tchau. 2 perguntinhas para você pro livro essa semana. Clica em concluir pro papai aí. Concluir aqui no canto.